apresentando as nossas vidas ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, Pai de eternidade, de amor, bondade, misericórdia. Senhor, obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, nos preparando para fazer a tua obra. Senhor Jesus, a ti consagramos a data de hoje. A ti consagramos este lugar. Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo para reinar aqui. E nós te pedimos, Espírito Santo, que continue a sua presença no nosso meio, para que nós possamos, Senhor, entender os seus mistérios, para que nós possamos ser ministrados por ti, para que haja entendimento, Senhor, e reverência a respeito daquilo que vai ser falado. Pai, nós apresentamos os nossos irmãos que ainda não chegaram. Senhor, toma a frente dessas pessoas, Senhor. Esteja direcionando, Pai. Esteja abrindo os caminhos para que essas pessoas possam se chegar, Senhor. E assim, Senhor, nós formarmos aqui um grande exército de guerreiros e guerreiras que vão, Senhor, à frente dessa batalha, para que nós possamos ver vidas curadas e libertas em nosso meio. Pai, nós te agradecemos pela tua presença que se faz real neste lugar. E nós te bendizemos e te adoramos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. A gente precisa entender essa necessidade de intercessão. A gente precisa entender qual que é o papel do intercessor. Porque se a gente não entende o que a gente tem que fazer, como nós vamos desempenhar o nosso papel? A gente vai ficar no culto, a gente vai ficar à mercê, e aí não vamos saber como que a gente vai desempenhar as nossas funções. Nós temos essa necessidade. A gente muitas vezes vem para o culto e a gente sente, nós como homens e mulheres de Deus, pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, a gente sente que está amarrado, que o diabo está prendendo a mente, o coração, que o diabo está trancando a boca dos irmãos, que eles não conseguem adorar o Senhor. Você vai orar, a pessoa está ali viajando, e aí às vezes você fala assim, mas essa pessoa não quer nada comigo. Às vezes até quer, mas a opressão é tão grande que a pessoa não consegue nem cultuar o Senhor. E aí é que entra quem? Os intercessores. Aí que entra a estratégia da oração para quebrar esse tipo de coisa dentro da igreja. Aí às vezes você pode pensar assim, mas nós estamos na igreja, o Espírito Santo está aqui. Sim, claro, o Espírito Santo está aqui, Jesus está aqui neste lugar. Mas aonde Jesus está, o diabo não pode. Pode, irmãos, porque a batalha, ela não é de âmbito natural, ela é na mente. Pessoas que estão presas em pecados, pessoas que estão presas em traumas, pessoas que estão presas, às vezes, até numa enfermidade. Elas ficam presas aqui e não conseguem fluir na presença do Espírito Santo de Deus. E aí, nesse caso, precisa montar uma estratégia de intercessão para que a gente possa se colocar na brecha e quebrar essa opressão naquele lugar, naquele momento. Aí a pessoa desperta, abre o coração, recebe a palavra, aí acabou. É assim que funciona a intercessão. Então, hoje, nós vamos entender o que é intercessão. A gente vai pesquisar na Bíblia, a gente vai estar falando a respeito disso, porque é chegada a hora de nós começarmos a levantar um trabalho sério de intercessão dentro dessa igreja. Até mesmo porque, irmãos, eu vejo isso. Quando você tem uma igreja espiritual, focada mesmo, direcionada, as pessoas vão começar a vir. Ontem mesmo nós tivemos aqui uma família, estava aqui, Gilberto, ontem? Nós tivemos aqui uma família, olha que coisa linda,
O homem chegou dentro da igreja, ele pisou na igreja, o joelho dele começou a doer o culto inteiro. O que vocês acham que é isso? É uma enfermidade? Não, é seta. Porque se ele tivesse com o joelho, um problema de joelho, que ele já estava uma semana, 2, a gente podia falar, é de ordem física. Mas ele falou para mim, ele falou: Ana, eu coloquei o pé na igreja, mas eu não dava conta de colocar meu pé no chão. Ficou o culto inteiro doendo. Só que eu percebi a necessidade, eu percebi algo rondando aquela família, chamei o Marco Aurélio e falei: Marco Aurélio, você vai ungir e vai orar por essa família aqui. E ele ungiu e orou. Quando ele orou, a dor do joelho foi embora. E ele falou para mim: eu recebi uma cura, mas não é a cura, irmãos. Foi a seta que foi tirada. Porque o inimigo, ele trabalha desse jeito. A pessoa às vezes vem para a igreja com aquela necessidade, com aquela sede, com aquela fome. E o inimigo às vezes planta uma dor de cabeça. O inimigo às vezes vem com uma dor de estômago. Aí às vezes a pessoa sai daqui, vai num pit dog, almoça, janta, tudo normal. Mas aqui dentro a opressão começa. E é por isso que é importante nós nos levantarmos, entender o nosso papel e começar a orar antes do culto, ficar ligado durante o culto, ficar observando o que está acontecendo, fazer o seu devocional, orar, se preparar, se revestir, vir para a igreja e já ficar ligado. Porque ao sinal do Espírito Santo de Deus, você vai lá naquela pessoa que está sendo oprimida e fala: vem cá, irmão, deixa eu te dar um abraço. Sabe aquele abraço que já vai no intuito? E aí a gente vai começar a ver, gente, porque é muito triste. Você está na igreja e às vezes vê histórias de irmãos e irmãs que estão sofrendo dentro dos seus lares, que estão passando por guerras e por lutas, sendo que aqui é um exército de Deus. A Bíblia diz que nós somos embaixadores do reino de Deus. Você sabe o que quer dizer um embaixador? Eu não sei se vocês já viram aqueles filmes de ação, quando o cara está correndo assim, num país que não é dele, aí de repente ele entra por um portão assim, aí os policiais locais, a autoridade local não pode entrar. Ele entrou na embaixada. Por exemplo, vamos supor, você está lá na Arábia Saudita, aí o cara arma uma confusão lá, um brasileiro arma uma confusão lá, sai correndo assim, entra no portão da embaixada. O policial da Arábia Saudita não pode entrar, sabe por quê? Ali naqueles muros é como se fosse o Brasil, a fronteira do Brasil, ele não pode entrar lá dentro. É como se fosse o Brasil dentro da Arábia Saudita. Então, ou seja, ele está no país dele, então ele não precisa se submeter à lei daquele lugar. Então, quando a Bíblia vira e fala que nós somos embaixadores de Cristo, isso quer dizer, aonde a gente está, é a lei do céu que governa. Você tem noção do que é isso? Você vai entrar numa cadeia, numa penitenciária. Só tem pessoal carregado, oprimido, preso, cativo na mão de Satanás. Você entrou lá dentro, você é autoridade. Pode mandar sair, tem que sair tudo. Pode declarar libertação, vai ser tudo liberto. Só que sabe o que é o problema? A gente não se liga na autoridade que Deus nos deu. Porque a gente recebeu essa autoridade através de quem? De Jesus Cristo. A partir do momento que nós recebemos esse Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, é reino de Deus. Então, quando você entra dentro da sua casa, é o reino de Deus. A lei do reino está naquele lugar. Você entrou no seu trabalho, é o reino de Deus. A Bíblia te dá essa autoridade. E a gente às vezes não se liga nisso. Porque o diabo, o que é o diabo? O diabo, ele sabe o que a gente não sabe. Ele sabe que a gente não tem determinadas informações a respeito do trabalho dele. Então ele se maqueia,
ele fica oculto, ele trabalha na nossa ignorância. Por quê? Porque muitas vezes a gente não acredita que nós somos capazes de realizar certas obras. A gente não tem aquela ousadia. Às vezes a gente às vezes a gente é mesmo, homens e mulheres de fé. Mas às vezes a gente não é ousado. Muitas vezes nós não somos ousados. E aqui, nessa preparação, a gente vai aprender a ter essa ousadia. A gente vai aprender a se levantar e mandar correr aquilo que é do maligno. E ele vai sair em nome de Jesus. Porque não é a autoridade, não é nossa. A autoridade não está em mim. A autoridade não está em você. Está quem está dentro de você. Porque a Bíblia não diz que Cristo habita em nós. Então o diabo, ele vai olhar para nós, mas ele vai ver Cristo. O diabo vai olhar para nós e vai ver Cristo. Vai falar, eu vou ter que sair daqui mesmo. Eu não vou poder mais tocar, eu não vou poder mais falar, eu não vou poder mais agir, eu não vou poder mais fazer isso que eu estou fazendo aqui. Por quê? Cristo chegou com ela, Cristo chegou com ele. E nós precisamos dessa ousadia. Por quê? Muitas vezes acontecem coisas durante o culto e eu olho, cadê os diáconos? Cadê as diaconisas? Cadê o povo? Muitas vezes já aconteceu porque você está vivendo guerras internas, guerras na sua casa, na sua família, de maneira tão grandiosa, que você senta no banco e fica. E aí acontece qualquer coisa, vem cá, eu? Tipo, mas eu? Não, eu tô ruim. Não, eu que tô precisando ir aí, irmã, não, eu não. Já ouvi isso aqui demais. Não, irmã, hoje não. Hoje é eu que estou precisando. Não, vem cá, vamos orar aqui, ó. Vamos repreender. Vamos orar pela pessoa. Mas não. O que o diabo está fazendo? Está esmagando um por um na sua solidão. Na individualidade da sua casa, na individualidade da sua vida familiar. Ele está esmagando um por um. Por quê? Porque quando chega aqui, fica todo mundo apático, todo mundo calado, sofrendo, sozinho. E uma das armas que Satanás tem é de nos isolar. E nós não podemos nos isolar. Porque a estratégia do reino é sempre a unidade. Já percebeu? Jesus, ele não andava sozinho. Ele só ia sozinho quando ele ia orar, falar com o Pai em secreto. Mas quando era para realizar obras, ele sempre levava pessoas. Ele nunca andou sozinho. E muitas vezes nós carregamos as nossas coisas sozinho. Muitas vezes a gente fica sofrendo sozinho. E o diabo minando, quebrando a gente. E aí quando nós temos que exercer o nosso papel, quando nós temos que exercer a nossa função, a gente não exerce. Por quê? Porque nós estamos fracos. Às vezes você vai falar assim, mas eu vim nesse curso para ouvir a irmã Ana Paula falar tudo que eu já sei. Mas por que não faz? Se sabe por que não faz, é porque não quer? Não, é porque está fraco, porque está apático, porque está sofrendo, porque está difícil. Só que uma coisa, irmãos, é caminhar sozinho, outra coisa é quando tem 2, 3 com a gente. Uma coisa é você orar sozinho, outra coisa é orar 3, 4 junto com você. E nós, nessa noite, vamos começar a nos reerguer como igreja do Senhor. É fácil, Ana Paula? Não é. É desafiador, Ana Paula? Demais. Só que sabe o que eu venho falar para você? Eu venho te dar uma boa nova. Deus, ele nunca chama a gente para fazer alguma coisa que a gente tem pleno domínio, sabia disso? Todas as coisas que Deus faz, as grandes obras, os homens que ele levantou, sempre eram expert em outras áreas.
E Deus mandava fazer coisa totalmente diferente. Quer ver? Noé. Quem que era Noé? Noé era um agricultor, gente. Deus chamou ele para ser engenheiro naval. Ele construiu um mega de um barco para botar um monte de bicho dentro. Ele não, talvez, irmãos, ele não sabia nem pregar um prego direito. Talvez ele não sabia nem que tipo de... Eu tenho certeza que ele não sabia nem que tipo de madeira que se podia fazer para dar certo aquele plano. Mas sabe por que Deus faz isso com a gente? É para que a dependência da gente seja nele. Deus, ele não quer que a gente vença guerra nenhuma sozinho. A gente tem que vencer dependendo dele. E para ser intercessor, é 100% dependência dele. Então, nós temos tudo. Porque ele quer realizar as obras. Ele quer fazer a diferença. Ele quer entrar na minha e na sua vida através de nós. Nós vamos ser autoridade. Em nossas casas, em nossas famílias, em nossas empresas. Nós vamos ser essa autoridade. Porque Deus não escolhe. A Bíblia, ela não fala assim, não, só o Joãozinho é que vai ter autoridade no Espírito Santo de Deus. Não, só a irmã Mariazinha é que tem autoridade. Não, irmãos, aquilo é livre acesso. É para quem tomar posse. É para quem entender a autoridade que Deus está te dando. Eu só sei de uma coisa. Eu quero fazer a diferença. E vocês? Eu quero ver isso aqui mudar. Eu quero assim que Deus nos encha de tal maneira, irmãos, que quando a gente passar por esses corredores aqui, a gente vai ser liberto só da gente passar aqui, ó. Uma vez eu li um livro de um pastor de uma igreja pequena. Ele era tão cheio da unção de Deus que quando o homem orava, as cadeiras que não tinha gente balançavam. Vocês têm noção do que é isso? Tem noção do que é isso? A presença de Deus revelada naquele lugar. Por quê? Estratégia. E hoje nós vamos aprender um pouco a respeito do que nós vamos ser chamados aqui. Só que primeiro, eu preciso falar a respeito de algo que está em Efésios 6. Abre as suas Bíblias aí, quem trouxe. Minha Bíblia, eu não trouxe ela não, a Bíblia? Não, ficou dentro do carro. E tem duas lá. Eu levo. Vamos lá em Efésios 6. E vamos ler a respeito da armadura de Deus. Todos encontraram? Então vamos lá. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Então, eu vou falar algo para vocês a respeito de uma oração que ela é altamente necessária todas as vezes que você for iniciar um trabalho de intercessão. Ana Paula, eu tenho que orar desse jeito? Sim. Você pode orar até com as suas palavras, mas isso tem que ser mencionado. Por quê? Porque é o revestimento espiritual que nós precisamos para iniciar um trabalho de intercessão. E por que, Ana Paula? Se a gente vai só fazer o curso, por que a gente vai ter que orar? Sabe por quê? Porque muitas vezes, quando a gente estava fazendo esse curso lá no Bueno, a gente vomitava durante o curso, do nada. A gente começava a gritar de dor de cabeça, do nada. E vocês acham que é o quê?
é Satanás. Querendo tirar a pessoa de dentro do lugar, querendo fazer com que a pessoa não entre em posicionamento e não veja qual é a estratégia do céu para estar intercedendo e orando em prol dos dela. Então isso aqui é sério. Isso aqui não é brincadeira. Então nós vamos nos levantar e você, todas as vezes que você for trabalhar na intercessão, se tiver presbíteros, se tiver pastores, você é ungido. Se não tiver, pega um óleo de unção, unja você mesmo, ministre sobre você mesmo. Enquanto isso, irmão, se vocês quiserem ir orando, viu? Repreendendo, falando para o Senhor espantar tudo aquilo que não é do céu daqui deste lugar. Sim, Senhor Jesus. Esteja, Senhor, protegendo teus filhos e tuas filhas. Sim, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Cubra eles, Senhor, com teu sangue. Derroga, óleo, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus. Esteja, Deus, agora, Pai, revestindo do alto. Sim, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus querido, Deus amado. Sim, Senhor, em nome de Jesus. Consagra os teus filhos e filhas nessa noite, Deus. Prepara eles, Senhor, para que eles possam, Senhor, guerrear as tuas guerras, Senhor. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus. Sim, Senhor, Deus querido, Deus amado. Esteja, Senhor, neutralizando todo o ataque do inimigo, Senhor. Neutraliza todo o ataque do inimigo, Deus. Em nome de Jesus. Neutraliza todo o ataque do inimigo. Em nome de Jesus, Pai. Levanta todo mundo e vamos fazer o seguinte. Todas as vezes que você for iniciar, você pode ir ungindo ela enquanto eu vou dando a instrução. Irmã Terezinha, todas as vezes que você for fazer uma oração, a gente fala batalha espiritual, ou seja, o intercessor, ele ora diferente, ele ora para a guerra. Não é um pedido, não é um clamor, é um posicionamento e uma ordenança. A oração do intercessor é uma ordenança, em nome de Jesus. Então, primeiramente, o que a gente faz? Que é o que nós vamos fazer aqui. Revestir da armadura de Deus. Primeira coisa que nós vamos falar. Eu vou falar e vocês vão repetir. Quando vocês forem orar, vocês podem fazer da maneira de vocês, mas eu vou dar o exemplo do que eu oro para vocês entenderem como que a gente inicia a oração de intercessão, tá? E por causa do curso, nós precisamos nos revestir também, porque a seta, ela vem, tá? Então, você vai falar assim, Senhor, eis-me aqui, para te adorar, para te bendizer, e para me posicionar. Senhor, perdoe os meus pecados. Perdoe as palavras que eu falei, que entristeceram o coração do Espírito Santo. Perdoa-me por alguma atitude que eu tenha feito que desonrou o teu nome. Aonde eu estava. Se há algum pecado que eu preciso confessar para me tornar apto a interceder, revele-me agora. Vamos esperar, porque às vezes Deus traz na mente. Às vezes Deus traz na mente. Se tiver alguma coisa, pode falar baixinho,
Pode falar aí com Deus. Senhor, me perdoa porque eu falei isso hoje. Senhor, hoje eu fiz isso. Por quê? Por que a gente está pedindo isso? Porque Satanás acusa. Então já pede perdão e tem que... Na Paula tem que falar? Tem. Pecado tem que ser confessado, tem que ser verbalizado. Não precisa eu ouvir. Mas o inferno precisa ouvir para entender que essa legalidade foi quebrada agora em nome de Jesus. Para que não haja nada contra você enquanto você for interceder. Então agora nós vamos revestir da armadura. Senhor, coloque em mim o capacete da salvação, que protege os meus pensamentos, que protege a minha mente, que evita que Satanás adentre a minha mente, me perturbando com pensamentos e me acusando de lembranças e fatos de um passado que já foi perdoado na cruz. Põe a mão no peito. Senhor Jesus, reveste-me da couraça da justiça. Protege o meu coração, os meus sentimentos, os meus pulmões, para que eu possa estar livre de qualquer acusação, de qualquer sentimento ruim, para que eu possa liberar perdão e para que eu possa falar livremente. Senhor Jesus, reveste-me com o cinto da verdade. Não permita que eu possa mentir, mas que eu possa declarar a verdade da tua palavra. Senhor Jesus, calce os meus pés com o evangelho da paz, para que aonde eu ande seja declarado a tua lei, aonde eu colocar os meus pés vai ser decretado o reino de Deus. Coloque na minha mão esquerda o escudo da fé. Através da minha fé, eu vou ter a autoridade de repreender toda a seta de Satanás. Através da minha fé, eu vou impedir que os dardos inflamados do maligno possam me afetar. E na minha mão direita, me dá a espada do Espírito, porque através dela vai ser decepado, neutralizado, totalmente destruído o inimigo da minha alma. Cobre a minha vida com teu sangue. Cuida da minha família. Cuida das minhas finanças. Protege tudo que é meu. Enquanto eu estiver guerreando as guerras do reino de Deus. Em teu nome. Declaro que eu possuo toda a autoridade. Em nome de Jesus. Amém. Na Paula, toda vez vai ser assim? Toda vez vai ser assim. Essa é a cobertura que a gente precisa saber e tomar posse dela para que nós possamos ser intercessores. Amém? Então pega a sua apostila, pode se sentar. Nós vamos começar a
a entender o que é intercessão. Aqui na apostila está assim: há muitas definições que nós poderíamos dar sobre intercessão, mas a mais simples está na Bíblia: orai uns pelos outros. Então, o que é a intercessão? A intercessão é uma oração que você faz em prol de outra pessoa. Todas as vezes que você abre a sua boca para interceder a favor de uma vida, você entra em guerra, em combate contra aquilo que está operando na vida do seu irmão. Entendeu o porquê da seriedade de nós fazermos essa oração de revestimento das armaduras de Deus? Entendeu por que nós precisamos saber nos colocar em posicionamento para adquirir essa armadura? Porque, imagine só, se eu vou orar por uma pessoa que está enferma e aquilo que está sobre ela não é uma enfermidade física, mas é um resultado de algo maligno que está operando na vida dela, você concorda comigo que tudo aquilo que Satanás está fazendo com ela vai vir sobre mim? Se ele está oprimindo e eu estou orando contra ele, ele vai diretamente em mim. E é por isso que nós precisamos entender, porque muitas vezes as pessoas oram intercedendo umas pelas outras, mas não têm a noção do que pode acontecer. O mundo espiritual, ele existe, ele é real. Tem muita gente que vira e fala para mim assim: Ana, eu gosto muito de ouvir a palavra de Deus, eu gosto muito de ir na Bíblia, mas quando fala negócio de demônio, eu não gosto não. Eu não gosto. Falei, mas quem gosta? Ninguém gosta. Ninguém gosta. Só que ele existe, irmão. Só que ele existe, ele é real. E a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Então, a todo tempo ele não descansa, ele não dorme, ele não para almoçar, ele não para nada, ele fica ao seu derredor o dia inteiro e a noite inteira, tentando fazer alguma coisa contra a sua vida. Então, se você não se posiciona, se a pessoa não se posiciona, a pessoa vai sofrer, ela vai ficar sofrendo. Aí quando você entra e fala assim: eu vou interceder, eu vou orar por fulano, você está se colocando em posicionamento contra aquilo que Satanás está fazendo. Porque se ele está trazendo uma enfermidade, você vai orar o quê? Pedindo saúde. Você vai orar declarando saúde para essa pessoa. É ou não é? E o que ele vai fazer? Ele vai contra você. Então, o intercessor é aquela pessoa que se põe na frente do inimigo para ajudar o outro que está enfraquecido ou o outro que está necessitado. E a Bíblia fala que a gente tem que orar um pelos outros. A Bíblia fala que a gente tem que interceder. A Bíblia nos orienta a isso em vários textos. A gente vê várias pessoas intercedendo. Abraão intercedeu por Ló, e este foi liberto da destruição de Sodoma e Gomorra. Está lá em Gênesis 18, 22, 33. Moisés intercedeu por Israel apóstata e foi ouvido. Êxodo 32, 11 ao 14. Quem não se lembra quando Deus virou e falou que tinha arrependido e queria matar o povo? Que Moisés falou: não, Senhor, peraí. Mas se eu fazer isso, como que os inimigos vão reconhecer a sua glória? Como que os inimigos vão saber que o Senhor é Deus de verdade, que o Senhor é o único Deus? E ele foi atendido, porque Deus não destruiu. Deus estava irado, porque Israel estava apostatando contra Deus no deserto. Davi intercedeu pelo povo, está lá em 2 Samuel 24, 25 e 1 Crônicas 21, do 26 ao 27. Daniel intercedeu pela libertação
do seu povo no cativeiro. Daniel 9:20. Ele ficou 21 dias jejuando em prol do povo, porque ele queria uma resposta. Senhor, que dia que o Senhor vai libertar? Quando acaba o cativeiro? E vocês lembram o que aconteceu? Ele foi atendido o primeiro dia. No primeiro dia, o anjo saiu do céu e foi para entregar para ele a resposta. Só que quando o anjo foi, isso está escrito na Bíblia, está escrito lá em Daniel. Quando o anjo foi entregar essa resposta para Daniel, o anjo entrou em... Quem veio? O príncipe da Pérsia, Satanás veio. E começou uma guerra. O anjo voltou. Chamou quem? Miguel. Miguel é simplesmente como se fosse o comandante geral dos anjos tudo. E Miguel foi lá, destruiu aqueles demônios, e o anjo que iria levar a mensagem falou com Daniel, deu o recado de Deus para ele. Então, essa guerra espiritual, ela é séria e ela existe. Todas as vezes que você se põe em intercessão, se você tem que ter isso em mente, é como se tivesse aqui, tá eu e a Débora. A Débora está sendo afligida por alguma coisa. E eu falo, eu vou interceder pela Débora. O inimigo está aqui, eu estou aqui no meio. Você não vai fazer isso com a Débora, não. Você está no meio. Você é a pessoa que vai ajudar a proteger ela dos ataques. Então é por isso que a gente se reveste da armadura. É por isso que a gente se prepara. É por isso que a gente jejua. É por isso que a gente faz toda uma preparação. Para quê? Para que ele não nos destrua. Para que Satanás não ache alguma brecha, alguma coisa para nos destruir e nos causar dano, nos causar dor, nos causar algum problema. Então, em todo tempo você vê que pessoas intercederam umas pelas outras. Esse é um trabalho que é necessário na igreja. É um trabalho que é necessário em nosso meio. Intercessores. Só que muitas vezes as pessoas não entendem muito bem esse papel. E é por isso que nós estamos aqui, para nós relembrarmos, para a gente se preparar, para a gente ter noção do que é essa guerra espiritual e de como nós vamos nos posicionar. Porque a autoridade a gente já tem, a gente só não sabe como usar. Poder, ele emana dentro de nós porque Cristo está em nós. A gente só não sabe o que tem. E é muito bom a gente poder falar sobre isso, porque, por exemplo, hoje vocês estão sendo despertados para essa realidade. Amanhã vocês vão estar despertando outras pessoas para essa realidade. E quem sabe um dia nós vamos ter aqui não só uma equipe de 20, de 30, mas uma equipe de 200. Intercedendo, sabendo seu posicionamento, entrando em batalha espiritual contra aquilo que o inimigo tem feito. Eu tenho esse desejo, irmão. Eu ainda tenho fé. Você tem fé também, né, Samuel? Nós vamos ver isso em nome de Jesus. Então, toda a igreja, ela é chamada para o ministério de intercessão. Isso não é um papel só desse grupo de pessoas que está aqui. Não, é o papel da igreja inteira. É aquilo que eu falei. É algo que está totalmente acessível para todos nós. Só que uns se posicionam, outros não se posicionam. Outros preferem não fazer, outros não têm, ainda não foram despertados, outros às vezes estão em caminhos muito errados, ainda não está com a presença do Espírito Santo dentro do coração. Então, nisso a pessoa vai ficando dispersa, mas a igreja toda, ela é chamada para interceder. Toda a igreja. É um papel muito importante e necessário, porque igual eu falei, entra uma pessoa aqui oprimida, uma pessoa que está passando por uma enfermidade, ou está passando por alguma tribulação de ordem espiritual, quem que vai fazer, quem que vai orar, quem que vai repreender, quem que vai trabalhar contra isso? O intercessor.
a igreja. E nós precisamos disso por quê? Porque o projeto desse ano é cura e libertação. É cura e libertação. Então você tem ali uma vizinha. Nossa, minha vizinha sofre demais. Ela tem uma doença, ninguém descobre. É aqui que você tem que trazer ela. Nossa, eu conheço uma vizinha minha, gente, mas ela é muito atribulada. Ela tem horas assim que parece que ela não está nesse mundo, parece que ela está, sabe? É aqui que você tem que trazer ela. E nós precisamos estar preparados para exercer a autoridade que a gente já tem. Porque dentre os que estão aqui, tem algum que ainda não é batizado? Vocês ainda não são. E é necessário. Por quê? Porque quando você batiza, você recebe o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E isso te dá autoridade. Isso te dá autoridade. Porque quando você não é batizado, o diabo ainda pode te acusar. O diabo ainda pode virar e falar assim, quem é você? Eu não te conheço. Não, você não tem Cristo. A gente recebe Cristo na nossa vida através do batismo. E é algo que quando a gente ganha esse Cristo, é nos dado uma autoridade sobrenatural. Quem não sabe, por exemplo, de homens e mulheres que oraram por pessoas que já estavam mortas e essas pessoas ressuscitaram? Quem não conhece homens e mulheres que oraram por pessoas que estavam com câncer, fase terminal e a pessoa saiu de lá são, sarado, limpo? Isso é autoridade, irmão. E eu quero que vocês entendam isso. Não é para irmão A e nem para irmão B. É para todos nós que recebemos Jesus. Que recebemos o Senhor. E se você começar a exercer essa autoridade, você vai ver coisas sobrenaturais acontecendo na sua vida. Se você se posicionar, começar a entender o seu papel, você vai começar a ver tudo mudar. Aquelas coisas que às vezes te desanimam no meio de sua família, aquelas coisas que eu tenho muita experiência com isso, porque na minha casa, só eu e minha mãe somos evangélicos. Só eu e minha mãe. Tanto do lado de pai quanto do lado de mãe. Só eu e minha mãe nós somos evangélicos. Só. E de tanto orar, de tanta gente pedir ao Senhor, a gente está vendo, a gente tem tomado esse posicionamento de orar, de repreender, e as pessoas vão vendo Cristo em você. Você vai sendo iluminado pela luz do Espírito Santo. À medida que a pessoa vai bater o olho em você, é uma coisa tão sobrenatural. Eu sei que já deve ter acontecido com o César, com o Samuel, com o Gilberto, vocês são com as meninas aqui. Às vezes você não fala nada, a pessoa fala assim, você é crente, não é? Aí você fala, sou, graças a Deus. Fala, pelo amor de Deus, ora por mim. Ora por mim, eu preciso de oração. Às vezes você está numa reunião e as pessoas estão falando sobre determinado assunto e você, uma frase, você quebra várias cadeias, você começa a quebrar ali, a pessoa fala assim, nossa, eu preciso te contar um negócio. E começa a revelar coisas, você fala, não, vem cá, vamos orar, vamos repreender. Você começa a ganhar essa autoridade. Só que para isso você tem que entender. Você já possui, você só não exerce. Você já tem isso. Isso já é seu. Você aceitou Jesus como Cristo, como Salvador, como aquele que é filho de Deus, que veio para te libertar, para te salvar. Aceitou. Batizou. Está selado.
lavado, remido no sangue do Senhor, acabou. Agora é se posicionar. E um intercessor, ele precisa entender que você está se colocando diante de Deus a favor de alguém. Pensa, você se colocando diante de Deus para falar a respeito de uma outra pessoa. Isso é o que o intercessor faz. Então, quando a gente se posiciona na presença de Deus em favor de alguém, a gente já está intercedendo. É ver a necessidade para a intervenção de Deus nas mais diversas situações. É captar a mente de Cristo de modo a ver a circunstância como Cristo as vê e unir-se a Ele em súplica para que Deus se mova de tal maneira que a sua vontade e propósitos divinos sejam cumpridos na vida das pessoas. Olha só, o intercessor, ele tem um olhar diferente. Você não olha mais para as pessoas da maneira que todo mundo vê. Você vê conforme Cristo as vê. Por quê? Porque você é cheio do Espírito Santo de Deus. Então, às vezes, o intercessor está aqui, aquela mulher cheia de joias, aquela mulher linda, maravilhosa, entra aqui, carrão, roupa de marca, só que você olha para ela, você vê aquela mulher apodrecendo. Você vê aquela mulher como Cristo a vê, aquela mulher definhando. E você entra e fala, vou orar por você. E aí Deus começa a te mostrar como ela é por dentro, como ela está. Deus começa a te usar para que você venha interceder em prol daquela vida. E isso só acontece quando o quê? Quando você é cheio dessa presença de Deus. Porque quando a gente não tem a presença de Deus, a gente olha para as pessoas com um olhar humano. Sabe? Ou você, por exemplo, você vai olhar para uma pessoa, aquela pessoa está de carrão, está bonitona, está sorrindo, está alegre. Você vai achar que uma pessoa dessa está mal? Não, você vai falar assim, eu queria estar bem desse jeito. Eu queria, ó, que pessoa maravilhosa, que presença, que pessoa bonita. E ela vai passar batido. E às vezes a pessoa está morrendo por dentro. A pessoa está definhando. E você não está vendo. Mas quando você é cheio da presença de Deus, quando você começa a ter esse papel de intercessor e você se coloca em a favor da pessoa, Deus começa a te mostrar como aquela pessoa está. E aí, sabe o que acontece? O seu coração, o coração do intercessor se compadece em amor. Daí você vai se colocar para defender aquela pessoa na presença de Deus e para chamar a atenção de Deus para a fragilidade daquela pessoa. Isso aconteceu aqui na quinta-feira passada. Uma mulher linda, maravilhosa. Quando nós abraçamos, né, Sandra? Quando nós pegamos ela, a gente sentiu toda uma opressão maligna na vida dela. E Deus começou a usar para a gente orar por ela. E ela derreteu, falou, não, é verdade, não estou bem, eu estou sim. E aí nós soltamos ela, falou assim, eu agora estou com dor de cabeça, nós tivemos que orar de novo. Foi, irmã Glória? Então, o intercessor, ele consegue captar, ele consegue olhar. É tão engraçado que, por exemplo, você vai conversar com a pessoa, você pega na mão da pessoa assim, e Deus fala assim, ora, põe a mão na barriga dela, você põe a mão na barriga dela. Aí Deus vai falando, repreende isso, repreende aquilo, e a pessoa fala, nossa, mas quem te falou que eu estava sentindo dor aqui? Nossa, já tem uma semana que eu estou sentindo essa dor.
Então você começa a enxergar a pessoa não com os seus olhos naturais. Você começa a enxergar com os olhos de Cristo. Você começa a ver por dentro. E isso, quem que revela isso? O Espírito Santo de Deus. A gente não consegue ver. Por exemplo, você olha para mim agora, você não sabe como que eu estou. Você não sabe como foi meu dia. Você não sabe o que eu estou passando. Mas se você se posiciona a interceder, o Espírito Santo de Deus vai começar a te mostrar. Quantas vezes eu já fui parada aqui no corredorzinho pela irmã Maria Aparecida. E a irmã Maria Aparecida, aquele jeitinho dela, irmã Natal, Deus me mostrou isso. Eu orei por você. Meu irmão, e é mesmo. Por quê? É uma pessoa que é posicionada para orar pelos outros. Ela tem essa chamada. Então ela consegue perceber. E o intercessor, ele é aquela pessoa seguinte, ele é a pessoa que fica ligada o tempo inteiro. Está todo mundo ali, orando, com o olho fechado, e o intercessor está aqui, ó. Aí quando ele bate o olho ali, ó, ele fala, tem alguma coisa ali. O Espírito Santo já vai começar a sinalizar. E ele vai andando aqui, ó. Chega lá, põe a mão, e Deus começa a fazer a obra. Esse é o papel de Deus. E quem revela isso? O Espírito Santo de Deus. Então, por isso que é necessário da gente revestir das armaduras, da gente orar, igual nós oramos aqui, da gente pedir perdão. Tem que pedir perdão, mas às vezes eu não fiz nada. Irmão, é impossível a gente passar o dia inteiro sem cometer nenhum delito. É impossível. Nem que seja com um cachorro. A gente comete um delito, não é possível. Por quê? Porque às vezes a gente está naquele corre-corre do dia a dia. Às vezes o próprio Satanás manda uma pessoa para te tirar da graça. Às vezes você se encontra com um enviado lá. E aí você sai da graça, sai daquele momento, sai daquela espiritualidade. Você usa a sua boca para amaldiçoar. Você usa a sua boca contra alguém. Você fala uma coisa que não procede. Então, todas as vezes, Ana Paula, tem que pedir perdão. Às vezes a gente é humano, gente, a gente é falho. Às vezes a gente comete umas atitudes e depois a gente fala, nossa, eu não podia ter feito isso, agora já foi. Nossa, para que eu fui fazer isso? Aí você vai se colocar na brecha, em favor de alguém. Satanás vem e fala assim, a égua me tal, a égua me torna. Quem é você? Você fez isso e aquilo durante o dia. Não saio, não vou. E ele vai te oprimir, vai te acusar. Então, se você pede perdão, se você já entrega o seu dia, já fala, Senhor, eu fiz isso e isso, perdão, né? Me perdoa, me torna apto agora, porque agora, Senhor, eu preciso estar apto para orar, eu vou orar pelas pessoas. A Bíblia diz que quando Deus nos perdoa, tudo vai para o mais esquecimento. Então acabou. Se você confessa, se você arrepende e deixa, alcançou a misericórdia de Deus. Então, Satanás não vai poder se levantar contra você. Porque muitas vezes, o que a gente vê na intercessão? A gente vê um trabalho de intercessão, vê aqui as pessoas orando, e às vezes, por exemplo, porque isso pode acontecer, o inimigo usa a boca daquela pessoa que está sendo oprimida e começa a revelar os próprios pecados daquela pessoa que está orando. Eu mesmo já vi isso acontecer. Quem já viu isso acontecer? Você já viu? Você já viu, irmão? E fala, não fala? Envergonha, ri da sua cara, ri da cara da pessoa, ri. E maltrata a pessoa ainda mais, para te envergonhar, para te trazer aquela humilhação, para te trazer pavor. Então, por isso que é importante fazer aquela oração que nós fizemos aqui, de pedir perdão, de revestir das armaduras, de falar mesmo. E olha, Deus, Ele revela. Uma vez, eu fui fazer um trabalho de libertação e eu me preparei 3 dias, orando, jejuando, consagrando, antes de orar pelas pessoas.
E eu estava falando, Senhor, traz a minha memória, traz a minha memória. Aquilo que eu tiver que confessar, o Senhor traz a minha memória, porque eu não quero chegar diante do inimigo e ser envergonhada. Deus me trouxe à memória um pecado que eu cometi aos 8 anos de idade, que eu nunca tinha confessado. Fui lá, confessei e foi uma bênção o trabalho. Já pensou? Se eu tivesse, porque eu orei com uma pessoa que ela tinha um pecado assim, de ordem sexual muito pesado. E ela estava trazendo toda uma enfermidade, toda uma situação. Você imagina se eu tivesse ido com esse pecado se revelar? Já pensou o que poderia ter acontecido comigo? Eu não tinha conseguido terminar o trabalho. A gente não tinha feito, não tinha realizado, não tinha conseguido. Por quê? Porque o inimigo ia me acusar na hora. Se o Espírito Santo trouxe a memória, se estiver fazendo a oração, o Espírito Santo trouxe a memória, confesse. Se for, por exemplo, um pecado que você tem que confessar para o seu pastor, marca o gabinete e confessa. Mas às vezes, por exemplo, são situações que a gente precisa verbalizar. Falar, ó Senhor, eu sei, eu fiz isso aqui, foi errado, mas hoje eu me arrependo. Me perdoa, me limpa, me purifica. Eu estou arrependida disso, eu não cometo isso mais. Em nome de Jesus, tira isso da minha mente, tira isso do meu coração. Não deixa o inimigo me acusar mais. Não. Em nome de Jesus. Bom, para acabar, para fim. Então, e aí você vai começar a ver o fluir do Espírito Santo de você, dentro de você. E você vai começar a enxergar essas pessoas de uma maneira diferente. Então, às vezes, por exemplo, você está aqui orando, e uma coisa que eu quero dizer, intercessor, gente, não ora de olho fechado. Todas as vezes que vocês forem orar intercedendo, não fecha os olhos. Por quê, Ana Paula? Porque muitas vezes o inimigo pode vir para cima de você com fúria. Muitas vezes ele pode fazer alguma coisa que a pessoa você não está vendo. Você está aqui, ó, Senhor, liberta, não sei o que, a pessoa está escuchando. Uma vez eu orei com uma pessoa que o inimigo colocou a língua da pessoa dentro da garganta. Eu tive que abrir a boca e tirar. Pensou se eu estivesse olhando de olho fechado? Tinha sufocado na minha frente e morrido. Gravata também não. Hã? Gravata não é contra. Gravata também não, né, Rafael? Porque não é o Rafael que já deve ter visto muito, porque como o Rafael já teve situação de rua e eles às vezes ficam possessos, não fica? Então, muitas vezes, se você não estiver ligado, vem para cima mesmo. Vem para cima. E aí, qual que é o momento, que é a hora de você fazer? É de se revestir de autoridade, falar assim, ó, para repreender de nome de Jesus. Então, o que acontece? Se você ficar de olho fechado, pode acontecer uma situação que você não vai ver. Então, o intercessor ele nunca ora de olho fechado. Tá, vai orar, é olho aberto, irmão. Vai orando com o olho aberto. Ah, não, Paula, mas pode orar com o olho aberto? Pode. Nesse caso, pode. Pode orar de olho aberto. Porque como é que você vai enxergar as coisas espirituais se não está com o olho aberto? Como é que você vai ver como Cristo está vendo a situação hoje se você não abrir o olho? Tem que orar, e eu já vi muitas pessoas, inclusive aqui na igreja, orando por outras de olho fechado. Não pode. Principalmente, igual o Rafael falou, pessoa que está de gravata, né, Rafael? É a hora, ó, de te enforcar. É a hora que às vezes você pode levar um soco. É uma hora que às vezes ele pode te dar uma gravata mesmo, te sufocar. Isso acontece, Rafael? Acontece. E para quem vai trabalhar na quinta-feira, é de suma importância que fica de olho fechado. Tem que ficar ligado. E bem, aberto. Tem que ficar ligado. Tem que ficar de olho aberto. E observando. O intercessor, você vai orando, vai repreendendo. Depois nós vamos ensinar como é que vai fazendo a oração durante o culto. Você já viu que ficam as irmãs assim? Ela está intercedendo. E ela fica o quê? Ligada.
A irmã Glória sabe, a irmã Glória é uma das intercessoras aqui da igreja, ligada. Ali, se a irmã Glória começar a ver como Cristo vê, a irmã Glória vai lá quietinha, ó. Eu, particularmente, quando são situações assim, eu não gosto de orar durante o culto. Por quê? Porque dependendo do que está na pessoa, causa escândalo. Quebra, fugir do culto, não é legal, dispersa. Eu gosto que fica ligada. Aí depois, quando for o momento de orar, você tem que falar para os líderes assim, ó. Tem que orar. Até os códigos tem que saber. Tem que orar ali, ó. Ah, tem? Tem. Mas nós ora depois do culto ou pode orar agora? Eu acho melhor depois do culto. Ela já está vendo o que está ali. Igual essa situação que eu contei para vocês, que a pessoa foi sufocada com a própria língua. Eu esperei embora todo mundo. Fechei a igreja. E aí começou a guerra. Eu e os intercessores da igreja, nós começamos a guerrear. Por quê? Porque às vezes, por exemplo, tem pessoas que têm visitantes e não estão preparados para ver esse tipo de coisa. Tem muitas pessoas que se escandalizam com esse tipo de coisa. Então não é bom. Se por um acaso você estiver em oração e Deus sinalizar para você que uma pessoa está precisando de libertação, tem algo acontecendo, e é tão engraçado, gente, que quando você está assim, cheio do Espírito Santo de Deus, você olha no olho, não é, irmã Glória? Não é, não? Você olha no olho e você percebe. Ei, peraí, aqui, ó. Aqui precisa de uma oração. Então, essas coisas é que a gente está aqui para estar determinando, fazendo estratégia. Por quê? Porque nós vamos começar a fazer trabalho de libertação e cura dele. De pessoas que às vezes estão em cadeias, pessoas que estão aprisionadas e que precisam desse tipo de trabalho. Para quê? Porque às vezes são casos de pessoas que precisam confessar pecados para se libertar. E nós vamos ter que preparar a equipe. Porque num momento como esse, que a pessoa confessa, aí pode ser que aquilo que está nela comece a ser revelado. Quando se revela, tem que ter os intercessores para expulsar. Então, por que é necessário o curso? Porque uma hora ou outra, você está aqui intercedendo, aí acontece a situação, você não sabe como é que você vai fazer. Igual esse dia para trás me mandou um vídeo, né? Foi até engraçado, assim, de uma menina que fez de conta para passar um susto no namorado, que ela estava possuída, que ela estava manifestando. E aí o namorado dela falava assim, levantava a mão e falava assim, abençoa, Senhor, abençoa, Senhor, abençoa. Foi assim. Aí ela falou, Ana, as pessoas não têm noção, né? Como que você vai abençoar uma pessoa que está... Ela não é crente, ela falou, como é que você fala para Deus abençoar uma pessoa que está com, né? No caso era uma brincadeira, mas ele não sabia. Vocês estão vendo como é importante essa questão do olhar, a gente vê como Cristo vê? Porque, por exemplo, para as outras pessoas, poderia ser uma verdade, mas é mentira. Quem foi que revelou? O Espírito Santo de Deus. E ele revela mesmo. Não adianta. Quando há qualquer tipo de espírito, qualquer tipo de engano, o Espírito Santo ele revela. Por quê? Porque é sério. Quando você se reveste da autoridade, você tem que botar isso na sua cabeça. Você já está no mundo espiritual. Você está, é como se fossem duas realidades. Nós temos aqui a realidade natural e a realidade espiritual. Quando você está revestido, que você vai começar a interceder, não é
a Ana Paula natural, é a Ana Paula espiritual. O meu olhar muda, meu posicionamento muda, eu estou ligada naquilo que está acontecendo no espiritual. E dessa forma, Deus revela. Então vamos prosseguir aqui. No hebraico, intercessão vem do vocábulo paga, originado da raiz de uma palavra que significa colidir com violência. O significado se expande ainda para entrar em contato com, contra, ir contra, ser violento, contra, colocar-se entre, encontro com, suplicar, orar, correr. Essa palavra, ela é usada em... Vamos abrir, quem trouxe Bíblia aí? Abre para mim em Jeremias 7,16. Um abre em Jeremias 7,16. O outro abre em Jeremias 27,18. Você está com a Bíblia aí? E o outro abre em 36,25. Quem abriu em Jeremias 7,16? Você abriu, Júlio? Quem abriu em 7,16? Alguém abriu em Jeremias 7? Fala, Conceição, então. Peraí, Conceição. Isso. 7,16. Tu, pois, não intercedes por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Você está com 27,18? 27,18. Porém, se são profetas, e se há palavra do Senhor com eles, orem ao Senhor dos Exércitos, para que os utensílios que ficaram na casa do Senhor e na casa do rei de Judá e em Jerusalém não vão para a Babilônia. Olha o 36,25. Ainda que Eunatã, Delaías e Gemarias tivessem rogado ao rei que não queimasse o rolo, ele não lhes deu ouvidos. Então, o intercessor é aquele que vai contra. Por exemplo, é aquilo que nós estávamos falando. Se levanta uma situação na vida de alguém. Nós entramos como intercessores. Então, a gente vai contra aquilo que se levantou. Por exemplo, nós vamos orar por uma pessoa que está enferma. Aí essa pessoa já foi tudo quanto é médico, essa pessoa já rodou essa Goiânia inteira e não foi curada. Nós vamos interceder por essa pessoa. Nós vamos contra esse espírito de enfermidade que está agindo nessa pessoa. E nós vamos bater de frente com ele. Isso é intercessão. Então, a oração, até a oração, gente, de intercessão, ela é diferente. Porque às vezes, por exemplo, você está acostumado a fazer oração de súplica, né? De pedido, de mostrar necessidades para Deus, de clamar a Deus por uma solução. A oração de intercessão não é assim. A oração de intercessão é aquela oração de comando, de ordem. Em nome de Jesus, eu ordeno agora que esse espírito de enfermidade se retire agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vai bater em retirada agora. Repreendemos no nome de Jesus. Tudo aquilo que Satanás tem feito é oração de ordem. Porque tem gente que às vezes vai falar que vai fazer oração de intercessão, mas começa a fazer oração de súplica. E a oração de intercessão não é oração de súplica. Oh, meu Deus, olha a situação da Débora, Senhor. Ela está tão doente. Traz a cura, Senhor. Isso é oração de intercessão? Não, isso é oração de súplica. Oração de intercessor é em nome de Jesus. Toda raiz maligna de espírito de enfermidade agora é para bater em retirada. Senhor, visita agora o estômago, o intestino, o coração e vai começando a limpar. Isso é oração de intercessão.
É oração de ordem. É oração de ordem. Tem que saber orar, tem que saber se posicionar. Vai repreendendo, Senhor Jesus. Quando é aquela situação, não sei se alguém que já teve isso, eu já aconteceu demais, a pessoa me pedir, Ana Paula, pelo amor de Deus, vem na minha casa, eu estou sentindo uma coisa estranha dentro da minha casa, eu não estou conseguindo ficar dentro da minha casa, o que a gente faz? Entra lá dentro e começa, em nome de Jesus, vai saindo agora, todo espírito maligno daqui, todos esses espíritos obsessores vão sair daqui, vão bater em retirada agora, em nome de Jesus, essa família do Senhor, essa família do céu, nós repreendemos e nós rejeitamos tudo aquilo que tem sido feito, e vai expulsando. Agora imagina você chegar lá e falar assim, oh meu Deus, ela queria tanto ficar bem na sua casa. Oh Espírito Santo, faz alguma coisa. Não, isso não é oração de intercessão. Oração de intercessão é oração de poder, de autoridade. Lembre-se disso. É dar ordem. Em nome de quem? Em nome de Jesus. Não é? É igual eu já vi muita gente fazer. Eu repreendo. Não, você não tem poder para repreender nada. Eu rejeito. Eu decreto. Não, não é o eu. Decretamos em nome de. Sabe, alguém já assinou procuração para alguém? O que é uma procuração? Você dando poderes para a pessoa te representar. Nós somos pessoas que têm essa procuração de Deus. Mas não é no nosso poder, é no poder dele. Então, até isso a gente precisa aprender. A fazer a oração, a ficar de olhos abertos, a se posicionar, usar de autoridade que você já tem para estar em nome de Jesus, repreendendo, expulsando, liberando aquela pessoa de cativeiro, liberando aquela pessoa que está oprimida, liberando aquela pessoa que está às vezes em situação de tribulação, enfim, mas é uma oração em que você se reveste do poder e você tem que aprender a usar. Porque muitas vezes a pessoa fala, não, eu vou interceder a favor de fulano, mas não sabe nem como orar. E tem que saber. Porque a oração, gente, ela tem que ser direcionada, ela tem que ter foco. Se você, por exemplo, fala assim, Senhor, me abençoe com qualquer coisa, mas a sua bênção tem que ser financeira, aí que qualquer coisa é essa? Pode ser muita coisa, né? Não, a oração tem que ter foco, tem que ter direção. Tem que ser objetiva, específica. Por quê? Porque quando você tem autoridade, se você não especifica, fica aquém. É a mesma coisa que você falar assim, na Paula, vai lá e busca. Eu vou falar assim, eu vou buscar o quê? Qualquer coisa. Eu posso trazer um copo d'água, eu posso buscar a sua família que está lá na sua casa para vir para a igreja, eu posso buscar um colchão para você deitar. Aí fica à minha disposição que eu vou buscar. Agora você fala, não, Paula, vai lá e busca um copo d'água para mim. O que eu vou trazer? Um copo d'água? Tem que ser específico. Tem que ser específico. Então, quando, por exemplo, você vai se levantar em intercessão para alguém, o que essa pessoa está passando? Ela está doente. Está doente de quê? Está doente no coração? Então, onde é que tem que ir a oração? É no rim? É no estômago? É no coração. Senhor, em nome de Jesus, vai visitando agora o coração dessa pessoa. Senhor, limpa um testemunho aqui que a Roseli me contou a respeito do Eliel. O Eliel, vocês sabem, que ele estava com uma veia entupida mais fina que um fio de cabelo. A medicina não podia desentupir. Não tem como desentupir, não tinha como desentupir essa veia. E o Eliel estava, quando foi o Samuel, estava passando mal direto, ele estava fraco, estava ruim. E um dia, a Roseli pegou, mas a pastora Cida, se levantaram como intercessora, chamou a família, chamou o pastor Edmar,
Chamou Eliel, botou Eliel sentado, chamou Miriam e começaram a fazer oração de guerra. Senhor, visita agora essa veia em nome de Jesus. Vai lá e desentopa essa veia. Vai lá e opera milagre, Senhor. A medicina não pode, mas o Senhor pode. É o Senhor que é o dono do coração dele. Vai lá e visita o coração dele agora, Senhor. E desentopa essa veia, Pai. Nós não aceitamos que teu filho fique doente, porque ele é filho do Senhor. E foi decretando. O que aconteceu? Ele voltou no médico e a veia estava. Isso é o papel do intercessor. Isso é uma oração de intercessão. E a gente precisa aprender a fazer esse tipo de coisa. Porque nós vamos precisar de usar isso aqui na vida inteira. Tantas pessoas que mesmo orar por mim, eu estou assim, eu estava com mais ou menos 2 anos, né? Tinha 19 para pressão e coração. Porque 19, por exemplo, tem no médico, Aí. Foi liberta da enfermidade. Essa é a autoridade que Deus. Acabou. Tá vendo? Essa é a autoridade que Deus já entregou para todos nós. A gente só precisa aprender a utilizar dela. E a lembrar, porque às vezes a gente se entrega. Às vezes acontecem situações na casa da gente que era fácil da gente resolver, era só usar de autoridade. Mas aí a gente fica tão abatido com o problema que a gente diz, dia, oh meu Deus, como vou resolver? Ai meu pai, nossa, e agora? Quem que poderá me defender? Né? E às vezes a gente esquece, então é bom a gente lembrar. É bom a gente estar sempre firme lembrando quem nós somos no reino de Deus. Então, tem outras expressões também que usam por aí, né? Que é colocar-se na brecha, é a mesma coisa. Tudo isso é intercessão, que às vezes a pessoa fala assim, irmã, você tem que orar, tem que se colocar na brecha. Alguém já ouviu essa expressão? É intercessão, tá? Então, a definição de intercessão, ela tem 2 aspectos principais, né? Que é colocar-se diante de Deus, firmado em suas promessas, e enfrentar as forças opostas na autoridade de Cristo, lutando contra o reino das trevas. É por isso que é importante você saber, entender e utilizar da palavra de Deus. Intercessor, gente, tem que comer Bíblia. Tem que comer Bíblia. Porque tem muita gente que às vezes gosta até de orar, mas quando vai ler a Bíblia começa a dar um soninho, né? Mas tem que entender a Bíblia. Sabe por quê? Porque quando você declara a palavra na oração, o inimigo, ele vai ter que se submeter. Porque é a lei de Deus. Então, nós vamos aprender muito isso aqui no decorrer do curso, a como colocar, a como orar mediante a palavra. Porque, por exemplo, não tem aquele versículo da Bíblia que fala assim, ele levou sobre si as nossas dores, a nossa enfermidade. A gente usa muito isso em libertação. Por quê? Às vezes a pessoa está doente, você vai começar a repreender o espírito de enfermidade ou a enfermidade em si, você vai falar o quê? Baseado em que você está mandando o espírito sair? Baseado em que você está mandando uma enfermidade sair do corpo da pessoa? Baseado no versículo que diz que Jesus Cristo levou sobre si as nossas dores e a nossa enfermidade e pelas suas pisaduras nós somos curados. Sabe o que vai acontecer com a doença? Matar o pé. Porque a Bíblia também vai dizer que o nome de Jesus está acima de todo nome. Eu gosto muito de cantar aquela música, né? Todo joelho dobrará ao ver teu nome, teu santo nome. Por quê? Porque quando fala que o nome de Jesus está acima de todo nome, quer dizer que ele está acima de doença, ele está acima dos demônios, ele está acima de tudo. Então, no nome de Jesus, quando você declara o nome de Jesus,
Aquilo que está abaixo dele tem que se submeter a ele, porque está acima. E quem está abaixo se submete. Então, o espírito de enfermidade ele está abaixo do nome de Jesus. Então, na hora que você começa a declarar a palavra, vai ter que se submeter. Quando, por exemplo, tem espírito de mentira na vida da pessoa, já viu aquelas pessoas que, às vezes, por exemplo, a verdade é tão fácil de dizer, e às vezes a pessoa mente. Qualquer coisinha mente. Qualquer coisinha mente. Claro que tem pessoas que mentem porque querem, mas tem pessoas que têm essa prisão de alma, que tem esse espírito da mentira. A pessoa não consegue falar a verdade, ela acha que a mentira é mais fácil de dizer. A verdade está ali, é tão fácil dizer, e a pessoa não te diz a verdade, só diz a mentira. Um dos versículos que a gente mais usa para tirar esse espírito da mentira é aquele: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a gente expulsa o espírito de mentira, porque muitas vezes Deus revela para o intercessor que há algumas legalidades na vida da pessoa, que a gente depois vai entender o que é isso, que a pessoa precisa confessar para ser liberta. E a pessoa não quer confessar. E a pessoa começa a mentir. Aí o Espírito Santo de Deus fala: é mentira. É mentira. E aí você faz o quê? Você começa a repreender o espírito de mentira naquela pessoa. E a pessoa vai ficando constrangida, vai constrangendo, e fala assim: eu confesso. Aconteceu esse final de semana. Um pastor amigo meu lá do Paraná foi visitar um irmão oprimido, tentando suicídio. E ele pegou e Deus revelou para ele quais eram as legalidades que tinham sobre aquela vida daquela pessoa. E ele foi até ele, conversou. E ele: não, irmão, está enganado. Não é isso não é isso não. O pastor Sérgio olhou para ele e falou assim: espírito de mentira, eu te repreendo em nome do Senhor Jesus, porque a palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade vos libertará. Em nome de Jesus, liberta esse homem agora. Ele começou a chorar e falou: eu confesso. E ele começou a confessar: não, aquilo que você viu realmente é verdade, tudo. E o Senhor está fazendo a obra na vida dele. Porque a partir do momento que a pessoa confessa uma legalidade, é como se estivesse tirando aquilo da mão de Satanás e colocando na mão de Cristo. Satanás, ele faz o quê? Ele prende. Cristo faz o quê? E deixa livre para viver fora do pecado. Então, essas coisas, a gente vai aprender tudo no decorrer do curso. A gente vai entender qual é o nosso papel. E às vezes você não está aprendendo. Às vezes você só está memorizando de novo. Às vezes, por exemplo, você já sabia disso. Mas às vezes porque a situação na sua casa, seu corre-corre do dia, problemas que você tem, está apagando essa chama dentro de você. Então, o que é esse aprendizado aqui? É para ativar de novo o seu chamado, que é o da intercessão. E para finalizar, a intercessão é tão vital que Deus providenciou um intercessor que não pode falhar. Esse intercessor é o Filho do homem que nasceu na terra. Tem um corpo humano, logo, legalmente, ele pode se colocar diante de Deus a favor do homem. Ele é a salvação que o braço de Deus trouxe à terra. Ele é Jesus Cristo. Ele é o nosso maior intercessor. Quando ele se coloca diante de Deus para nos defender, se apresentando a Deus em nosso favor, Deus perdoa os nossos pecados, ainda muda a nossa história. Porque ele ganhou uma autoridade quando ele foi crucificado. Quando ele esvaziou de si mesmo a favor de nós, ele ganhou um nome acima de todo nome. E ele por cima ainda nos chama de co-herdeiros para nós reinarmos no reino de Deus junto com ele.
Então é por isso que nós temos autoridade no nome dele. É por isso que quando a gente fala em nome dele e nós nos posicionamos, as coisas acontecem. A gente vê milagres acontecendo. Só que se a gente não se posiciona e não toma posse disso e não exerce isso, a gente não vai ver nada acontecer, irmãos. Essa que é a verdade. Às vezes eu fico olhando assim pessoas da antiga, falar, na minha época, culto de libertação, a pessoa entrava cego e saía vendo. Na minha época, a pessoa entrava na igreja muda e saía falando. Por que nós não vemos mais essas obras maravilhosas? Deus mudou? Deus não mudou. Os mesmos milagres que ele fez no passado, ele faz até hoje. Mas por quê? Porque, infelizmente, Satanás tem tirado, roubado a nossa autoridade como igreja do Senhor. E isso, hoje, o que está acontecendo aqui é um resgate de autoridade. Para você entender quem você é, para você entender para que você foi chamado e para você se posicionar para exercer o seu chamado. Em Jesus Cristo há um homem no céu, junto ao trono da graça. Ele também é Deus. É Deus homem e pode tomar o braço de Deus e o braço do homem e tornar possível a ligação. E está escrito em 1 Timóteo 2, versículo 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, Jesus é o elo de ligação entre nós e Deus. Quando o pecado entrou no jardim do Éden, aquele elo de ligação foi desligado. O pecado nos afastou do Senhor. Mas quando Jesus Cristo veio, ele pegou o braço do Senhor e ele pegou o nosso braço e nos uniu de novo. E é por isso que nós temos essa autoridade do reino. É por causa dele é que nós somos pessoas que podem esmagar serpentes e escorpiões. É por isso que quando nós temos Jesus Cristo dentro de nós, aquilo que é maligno tem que sair, tem que bater em retirada. Por causa desse elo, porque Jesus Cristo nos une a Deus, nos une ao reino novamente. Então, eu quero que você saia daqui hoje, em nome de Jesus, entendendo quem você é, entendendo o seu papel e posicionado para exercer esse papel. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Quer fazer alguma pergunta, alguma observação? Só para a gente entender. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz o seguinte: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Aí, em Marcos, capítulo 16, versículo 17, do 15 em diante, versículo 15, diz o seguinte, Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Disse-lhes, Jesus dizendo, vão pelo mundo todo e pregam o Evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Versículo 17. E esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome, o nome de Jesus, em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. E porão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Certo? Então, assim, para embasar o
que a Ana Paula acabou de falar, ela citou essas coisas aqui. E depois também, no livro de intercessão, eu sei que o assunto é muito rápido, ela não teve como mencionar, mas para vocês verem a questão de intercessão, vocês quando chegar em casa, é bom vocês verem. Leia a oração que Jesus fez pelos seus discípulos. No Evangelho de São João, capítulo 17, traz a narrativa bem específica sobre a oração que Jesus fez. É algo muito lindo. A gente vai ver que antes de Jesus ser crucificado, antes dele se entregar, ele faz uma oração específica para cada discípulo. Então é importante a gente ver, e aqui Jesus está nos dando um exemplo de como nós devemos orar. E aqui ele faz uma menção a Pedro, a vários apóstolos, intercedendo de forma muito forte em relação a esses discípulos. Então, na hora de chegar em casa, você lê João 17. Evangelho de João, capítulo 17. E é uma oração linda, ela é emocionante.